E aí pessoal, Cristiano bem para mais um vídeo e caso da Sister Hong, a falsa mulher que enganou mais de 1500 homens. Alguns inscritos mandaram esse vídeo para mim, praticamente sugeriram para reagir. Eu não sei o que aconteceu, só sei que é um cara que parece que fingia ser mulher para ter encontros com homens e parece que gravava eles. Isso deu um grande problema aí, eu acho que é na China, não sei, algum país asiático. Então vamos ver esse caso aqui. O link vai estar na descrição do vídeo original aí, Planeta Novo, um canal que eu sempre acompanho. Acho que eu nunca trouxe nada aqui deles, então vai ser o primeiro vídeo. Deixa um like, se inscreva no canal e vamos embora ver aí o caso da Sister Hong completo aí no Planeta Novo, no canal do Planeta Novo. Vamos embora. Na China, um homem foi preso após se passar por uma mulher para atrair homens em aplicativos de relacionamento e por gravar relações sexuais sem consentimento e divulgar na internet. Com o apelido de Sister Hong, ele alega ter feito quase 1.700 vítimas e o caso virou o assunto mais comentado aqui do Brasil. Pô, mas desculpa aí, mas também com essa maquiagem dava para perceber de longe que ele era homem. Vamos te contar essa história no vídeo de hoje. E aí pessoal, beleza? Meu nome é Bruno Fabio, esse daqui é o Planeta Novo e se você ainda não é inscrito no canal, vai se inscrever agora e deixar o seu like para ajudar a gente. Antes de começar esse vídeo, quero deixar um recadinho. Essa semana aqui a gente ficou um pouco ausente, né, do YouTube, e isso porque eu tô com uma infecção no pulmão, então estou meio mal aqui, ainda não tô conseguindo gravar 100%, mas estamos aqui para gravar hoje eu e o Lucão, num vídeo que a gente também teve dificuldade para entender. Será que fazia parte da série Criminosa ou não? Cara, eu acho que sim, né? Faz, né? Porque Faz. é uma história de crime, E certo? é muitas vítimas Muito bizarro, Absurdo. muitas vítimas. É porque, tipo, é um crime que se confunde um pouco com... Às vezes, o trabalho pode ficar extremamente complicado, a não ser que você use a Monday.com, uma plataforma comédia, né? Sim. Pela história em si. Mas a gente vai contar essa história bizarra e vai entrar aqui pra série Criminosa. Então, esse vai ser o 13º episódio. O último foi do O.J. Simpson, o penúltimo foi do Fernando de Beiramar e o antepenúltimo foi do Charles Manson. Então, a playlist vai estar aqui embaixo, o link vai estar aqui embaixo. Se você curtir, clique no Pra link. quem gosta de casos assim, de casos criminais e tal, às vezes serial killers, essas coisas assim, o Planeta Novo também é um canal que fala muito sobre isso, sabe? Eles trazem sempre notícias e não só de séries assim, elementos criminosos e tal, questões criminais, mas também trazem vários assuntos sociais e é muito bom e eu gosto de acompanhar o canal deles. Por isso que eu não sei se eu já trouxe eles aqui no canal, mas acho que não. Por isso que esse vai ser o primeiro vídeo, porque é um caso que todo mundo está comentando e queriam que eu também reagisse para tentar entender mais ou menos o que é que se passa aí nessa situação do caso Sister Hong. Vambora. E Absurdo, assista. tá? Todos Essa os playlist vídeos tá absurda. realmente estão muito bem feitos. A edição tá mandando muito bem, o pessoal do roteiro tá mandando muito bem, todo mundo tá mandando muito bem, então vá lá e assista. E eu quero saber qual que vai ser a meta de likes pro vídeo de hoje, que é realmente diferente de tudo que a gente já fez aqui. Eu quero 11.950 likes. 11.950 likes. Vamos começar então falando sobre um homem de 38 anos que nem o nome divulgado tem ainda. Esse homem se passou por uma mulher chamada Sister Hong, ou então a Irmã Vermelha, para atrair e ter relações sexuais com outros homens. Esse homem então filmava essas relações sem consentimento e de forma escondida e postava na internet. E não foram poucos os homens com quem ele fez isso. Nossa. Segundo o próprio, ele atraiu mais de 1.600 homens, especificamente. Tem um black aqui. Ai, damn. Tem um negro aqui. Ô, cara, coitado. 1.691 homens. E ele postou os vídeos de centenas dessas vítimas na internet. E quando o perfil, inclusive, foi descoberto, o mundo todo se chocou, porque viu ali, né, uma pessoa com uma máscara que não parece uma pessoa. É bem estranho, né? É pior do que a das branquelas. E É o das muita branquelas é muito maquiagem, ruim, né? né? Não, e tem uma máscara de silicone, né? Por baixo. Tem uma máscara de silicone muito maquiada, com uma peruca que também não é tão realista. Então fica um negócio assim que você vê, assim, você já... Isso aqui não é uma pessoa, isso aqui, né? É uma máscara, dá pra perceber, né? E o caso ainda está sendo desvendado, tá sob investigação. E o que se sabe por enquanto sobre a pessoa que fez isso é que o sobrenome dele é Jiao e ele operava Pô, na mas essa cara assim, como é que essa cara passa batido aí pra vocês, pessoal? cidade de Nanquim, no leste da China. Nanquim é uma das cidades mais importantes da China, com quase 10 milhões de habitantes. Só pra gente ter uma comparação, é maior do que o Rio de Janeiro, por exemplo, né? E todo o boato começou com alguns relatos que eram contados em uma rede social chinesa chamada Xiaohongshu, que apontavam que o método dele
envolvia se apresentar como uma mulher casada. Então ele ia pros apps de namoro, lá pro Tinder deles, né? Ia pro, como é que é o nome daquele outro? O Bumble? Bumble, ia lá e fazia lá um perfil falando que era uma mulher casada e pegava os caras que eram os famosos talaricos, né? Os que adoram mulher casada. Os que tinham fantasia nisso de fato, não é uma piada. Mas parece brincadeira, mas eu já vi muitos vídeos de caso de muitos homens que gostam de mulheres casadas e é muito exorbitante assim o número, tá vendo? É muito grande, é muito grande. Realmente fazia isso porque ele descobriu que tinham muitos homens dispostos a ficar com uma mulher casada, independente da aparência ou qualquer coisa. Então ele criava um personagem feminino, usando maquiagem, peruca, roupas femininas, filtros, próteses de silicone e até para poder fazer alguns encontros virtuais antes do encontro presencial, Bizarro. ele usava alguns softwares, por exemplo, com filtro e modulação de voz, para ficar com uma voz feminina. E isso me lembrou até um caso aqui do Brasil de uma mulher que fez isso, e no caso era uma mulher mesmo, só que ela ia com um jogador de futebol pra uma transmissão, e quando ela tava na transmissão, ela pedia pra eles se masturbarem. E ela usava imagens que não eram dela. Então o cara pensava, ela tá se mostrando ali, não tem problema em mostrar. E aí ela conseguia vários vídeos desses caras se masturbando. E ela conseguiu do Ronaldinho. Ah, eu lembro desse caso aí. E o Ronaldinho, que caiu nisso, era jogador na época do Luxemburgo, lembra? E aí perguntaram pro Luxemburgo, o que você acha do vídeo do Ronaldinho que saiu aí e tal, né? Dele fazendo isso na concentração, enquanto tava se preparando para um jogo e tal. Aí o Luxemburgo falou, você acha que eu vou ficar vendo isso? Você acha que eu vou ficar fazendo isso? Se o cara quiser ficar lá fazendo isso, o problema é dele. Se ele cair, ele que é besta. Tipo assim, tá? Passa o tempo, quem que cai no negócio? O Luxemburgo. O Luxemburgo. Absurdo, porque isso aconteceu algo meio parecido assim aqui no Pô, Brasil. se bem que se você, sei lá, se pensarmos agora as redes sociais, assim, principalmente as de relacionamento, muita gente já caiu em golpes, sabe? De, olha, você olhar aqui, tá falando com o Cristiano, no final tá falando com uma outra pessoa, tá falando com uma fulana, no final não é a fulana, é um fulano, às vezes é sei lá, uma rede de criminosos que querem usar, por exemplo, mulheres, né? Vamos dizer, perfis de mulheres para poder dar golpe, conseguir alguma grana. Eu tenho um amigo até que já passou por isso, onde ele foi acho que uma rede social, acho que é Badu, uma dessas assim, e ele tava conversando com uma menina e tudo mais, a conversa desenrolava, do nada a pessoa ou a menina lá do outro lado começou a fazer chantagens porque, ao que parece, ele mandou algumas fotos íntimas dele e meio que chantagearam ele que iam divulgar as fotos ou iam perseguir ele porque sabiam o perfil, o nome, talvez até onde ele morava, não sei se ele já tinha falado o endereço ou pelo menos a cidade onde ele morava, e por ser negro é muito fácil encontrar ele, então tenham cuidado com esses aplicativos aí de relacionamentos, cuidado. E para você poder se encontrar então com ela, você tinha que fazer um pagamento, mas não um pagamento em dinheiro, até porque é proibido por lá. Ela pedia então alguns itens em troca de serviços sexuais. Itens como frutas, óleos de amendoim, papel de seda, leite e até pequenos eletrodomésticos. Porra, aí é Sério? loucura Cara, demais, tem né? um programa de comédia chinês que eu assisti, os caras fazendo uma paródia disso, né? E o cara vai trazendo muita fruta, mano. Calma aí. Ela fazia os encontros, ela tinha os encontros, e em troca disso ela não recebia dinheiro, ela recebia frutas, comidas e alguma coisa assim. E o cara vai voltando, tá ligado? E já não tem mais fruta pra trazer, mas o cara vai voltando e uma nova fruta sempre. É E barato? as vítimas dele são pessoas de todo tipo, cara. Tem uma imagem andando com umas 200 pessoas, e é até engraçado, porque tem 200 pessoas, são 198 orientais, um homem negro e um homem branco. E aí tinha um gente falando, o que esse cara tá fazendo aí no meio dele? Absurdo. Como é que esse cara Eu vai falei, tem um negro no meio dessa foto, o que é que ele tá fazendo ali? parar nesse lugar, tá ligado? Tipo, como esses dois se envolveram nisso. Porque ela tava atacando pra todo lado. Tinha ali uma boa parte que eram estudantes universitários, frequentadores de academia, e também tinham alguns estrangeiros, que era o caso desses dois. E lá na China, eles são mais diretos do que aqui com o que eles acham bonito ou não. Então, tipo, eles têm um termo que é tipo homens de alta qualidade, que são homens que são chamados de bonito por lá e que são bem fisicamente, que tem o shape e tudo mais, vai pra academia, e o foco dela maior era isso. Então, independente do cara ser mais velho, ser mais novo, ou ser estrangeiro, ou ser chinês, o que ela priorizava era o cara ter um corpão e ter Pô, lá o... se você vê esse cara ali, tá no shape, bem organizado, shapeado, em dia, tranquilo. Esse era o foco dele ou dela, não sei.
Epa, sei. face card que os chineses acham bonito. E isso também surpreendeu muita gente. Como que uma mulher, que no caso não é uma mulher, era um homem, com aquela máscara, com aquela aparência, conseguiu ficar com tanta gente, né? E os homens em si também que foram as vítimas, eram homens que eram conhecidos, que muitas mulheres seguiam, por exemplo, e, pô, queriam ficar com o cara, tá ligado? Então, muita gente acabou sendo reconhecida quando esses murais foram postados, seja por pessoas que já conheciam eles, ou então foram procurados por gente que queria. Pô, do padrão de beleza aí da China também, tem alguns aqui que, pá, vambora, né? Mas... E achar o perfil do cara. E muitos desses homens foram descobertos porque eram homens casados. Eu vi alguns relatos na internet, tipo, eu vi um cara que ele apareceu nos vídeos dela 4 vezes. Ele encontrou Sim, com ela 4 vezes. E aí depois ele namorava ou era casado e ele postou o vídeo chorando, pedindo pra voltar com a mulher. Eu vi um cara que ele Tipo- tava prestes a casar com uma mulher. Aham. Ia casar com ela, tipo, dias depois. E a mulher cancelou o casamento porque viu o cara lá. É absurdo. Teve um cara que foi participar de uma luta na China. Não sei de qual tipo de esporte que era, mas era uma luta. E o outro cara tava na lista. E o cara veio com aquela imagem do painel lá com uma foto de todo mundo e, tipo, meio que umas setas, assim, pra fotinho dele. Tipo, ó, você tá nessa lista. Pô, tipo Nossa, assim, absurdo. o bagulho Que tomou isso? conta da China, tá ligado? Virou o assunto mais comentado Mano, da China. porque ela postou em muitos lugares. Tipo, tem um perfil no Twitter que tem mais de 80 vídeos de pessoas diferentes. Então a galera, muita gente tá, tipo assim, olhando a cara dos caras e indo atrás pra ver se acha perfil e tal. A internet também Quer faz dizer, uma varredura. ela ficava com os caras e ela mesma ainda postava esses vídeos, porque ela gravava sem eles saberem, e ela postava, e no final quem era próximo dessas pessoas acabava sabendo, e isso viralizava, e quem era casado perdeu o relacionamento, perdeu o casamento, e assim foi. Loucura Vambora. absurda, E mano. se a gente tá falando de 1.700 pessoas que foram filmadas e algumas mais de uma vez, a gente tá falando de potencialmente aí 2.000 vídeos, 3.000 Com vídeos. certeza. Muita coisa, né? E como a gente falou, por exemplo, teve uma mulher que reconheceu o noivo dela ali nas imagens e pediu o divórcio, porque não quis continuar com ele. Em outro caso, uma mãe descobriu que o filho se encontrava secretamente com a Sister Home e também deserdou o homem. E muitos homens voltaram para um segundo encontro. Alguns, inclusive, justificaram que voltaram porque tinham desconfiado na primeira vez que era um homem e queria saber se era um homem ou não. Pô, isso aqui já é mentira. Isso Calma aqui aí, eu vou calma ter aí, que calma aí. cravar, mano, que é mentira. Eu dos acho caras. que todos que foram lá sabiam que era um Sabia. homem. a partir do momento Sabia que era homem e gostaram, Tipo, É normal, isso. tá ligado? Então, aqui, cara, inclusive, na hora que eles iam fazer ali o que tinha pra fazer, algumas vezes ela fazia questão de fazer numa posição que somente uma parte do corpo ficava pra fora. Aquela Ah, parte que não sim. pega sol, Aham. certo? Então só aquela parte ficava pra fora, com a bundinha ali e tal, e o resto ficava coberto, pra que a pessoa não descobrisse. Mas eu acho que dá pra descobrir, mesmo assim. Cara, Dá pra descobrir fácil, dá sim. Né? eu não sei como é que eu vou falar isso, tá ligado? Ah, Mas, tipo assim. dá pra ver o pacote embaixo? Se você olha. Seria bom que acontecesse com alguns políticos já, seria muito bom. Pula, tá ligado? Principalmente de Angola. Tá, e aí dá pra ver que tá ali o... Isso, tá ligado? Sim, mas é porque ela escondia a parte de baixo. Sim, mas ó, tu vai lá umas 2 vezes, tu não desconfia, tu Não. fala, bah. Isso que não, aí... né? E teve cara que foi lá também, que ela não é ele, né, gente? Porque ela não é trans, ela não é... Não, travesti, é ele, não é é ele. nada disso. Ele. Ela era um cara que literalmente se vestia de mulher, tá ligado? Então é ele, tá ligado? Não dá pra confundir. É ele, no caso, né? Isso. Pô, se Ele- você for ver, e ele também, ele não ganhava pagamento nenhum, era só que um ninfomaníaco, alguma coisa assim, pô, porque grana ou dinheiro ele não ganhava, então, Simplesmente Vice. tinha cara que só baixava e fazia sexo oral. Aham, geralmente ele tá. Que eu acho que era a galera mais desconfiada, a galera que talvez essa galera não toparia, digamos. Mas a galera que foi pra essa parte também acho que deu pra perceber, deu pra ver e os caras foram porque queria. E aí entra uma outra parte importante. O quanto você ser gay na China é problemático. Isso, exatamente. Certo? Lá não é uma situação que você pode fazer, tanto que os familiares que em descobriram Angola, também em países africanos é bem problemático, e realmente, né? Pô, não quero mais você em casa. As mulheres que descobriram, aí obviamente por uma questão também de traição, falaram, não quero mais nada contigo. Porque lá é muito mal visto, certo? Então muita gente viu como uma oportunidade para esses homens de terem um encontro com uma mulher, publicamente ele estava sendo visto entrando no quarto de uma mulher, certo? E o cara até, tipo, às vezes pra ele mesmo se enganar, sabe? Tipo, é uma mulher.
mas não é uma mulher. Então, Entendeu? eu ia falar isso. Eu acho que é de dois casos, né? Um desse desejo meio que reprimido, né? Que às vezes o cara tem de, tipo, se relacionar com outro homem e tal. E também o preço, né, mano? Dá uma cesta de fruta. Uma fruta é mais barato, absurdo. né? Então, tipo assim, é um Pô, negócio mas também ainda tem o fato de que ela colocava que ela era casada, então também tem o desejo desses caras de ficar com uma mulher casada, praticamente. entrou em pauta, né? O quanto que o fato das pessoas que estavam indo lá não poderem ter um relacionamento gay abertamente no país fez com que essas pessoas fossem atrás desse tipo de pessoa, tá ligado? Alguém que teoricamente ia fazer tudo no sigilo e no fim tava lá gravando e publicando, né? E bom, a polícia vem pedindo para que o público pare de compartilhar esses materiais, principalmente os que expõem partes íntimas e coisas do tipo, pois se tratam de violação de privacidade e direitos individuais. Autoridades também estão removendo os conteúdos que encontram, principalmente lá na China, né? E agora, velho, a Sister Home virou um símbolo de sucesso. Poxa, onde há fumo, há fogo e há sempre pessoas visionárias para fazer dinheiro. Estão a vender praticamente o kit completo, não só da roupa, da máscara, de, sei lá, peruca, bolsas, sapatos aí, do cara ali, porque, né? Epa, vambora. Isso porque tem tutoriais de como se vestir com ela, tem máscara sendo vendida dela, com a peruca junto, a blusa floral que ela usava, a saia preta que ela usava, tem filtro no Instagram que coloca você no quarto com ela, você usa o filtro, você vai lá pro quarto da Sister Home. Isso adianta. Tem anúncio falso de produtos com a imagem dela, inclusive já é um golpe, né, que estão fazendo. A pessoa vai comprar uma caneca da Sister Home e toma um golpe. Essa pessoa merece também, né? Tem lojistas de perucas fazendo anúncio somente da peruca da Sister Home. Você vai comprar a peruca, já vem escrito, peruca da Sister Home, tá ligado? E os caras são muito rápidos, mano. Pô, é muito rápido a lucrar, Muito mano. rápido. E bom, o plano dela era justamente esse, era ficar famosa e conseguir lucrar com tudo isso. Dela não, né? Dele, de novo, desculpa, pessoal. Do Giao. Ele criou um grupo, inclusive, onde compartilhava essas gravações e pra entrar nesse grupo custava 150 yuans, ou então Ok. 116 reais. A polícia alega que ele conseguiu levantar um dinheiro significativo, com muitas inscrições, mas ainda não revelou a quantia exata. E tava comendo bem também, né? Tipo, no sentido de encher a De pança. fruta, né? Fruta. Bom, e ele foi preso então no dia 6 de julho, há algumas semanas, mas a história só foi chegar por aqui agora. Ele foi preso depois de uma longa investigação da polícia e agora enfrenta acusações envolvendo distribuição ilegal de material obsceno que podem resultar numa Ok. pena de até 2 anos de prisão, o que eu particularmente acho pouco. Porque o crime que foi cometido, a gente deu risada aqui em alguns momentos, mas num país como aquele, por exemplo, né? E aqui no Brasil também. Não, tu aqui no Brasil eu acho divulgar a que imagem assim não tem como. eu acho que aqui no Brasil também daria muito ruim, tá ligado? Pô, tu divulgar a imagem de mais de 1.000 pessoas, tipo, muito, transando e... Pegar que 2 isso? anos de cadeia com o máximo Não, absurdo. é pouco, tá ligado? E ele também pode enfrentar ali acusações por invasão de privacidade e por isso ele segue detido e aguardando o julgamento. E pra piorar tudo, pessoal, surgiu um rumor de que várias vítimas, pelo menos 11 das vítimas dele, teriam sido contaminadas pelo vírus HIV, ou seja, teriam pego AIDS através da relação com a Sister Home. Por enquanto, as autoridades não confirmaram isso, até porque tem uma lei do Centro de Controle de Prevenção de Doenças, lá de Nanquim, que fala que o registro médico da pessoa é íntimo. E você revelar o registro íntimo da pessoa é uma ilegalidade, é proibido. Ou seja, né, eles não podem revelar se ela tem HIV ou não. Mas por enquanto, algumas das vítimas já fizeram teste e deram negativo então para a doença. Inclusive, alguns jornais estão pagando para que as vítimas façam matéria fazendo teste para tentar achar alguém que tenha de fato essa doença, né, que tenha pego dela, para cruzar os dados e falar, ó, ela então tem essa doença. Inclusive, o Centro de Controle de Prevenção de Doenças de Nanquim, que é o CDC, está oferecendo exames gratuitos para quem se relacionou com ele, porque pode ter Interessante sido isso aí. contaminado, cara. Quer dizer, publicação de conteúdos praticamente obscenos, invasão de privacidade, sei lá, como se fosse até extorsão e tudo. Grupos que praticamente ela distribuía esses conteúdos. Uma série de coisas que praticamente ela cometeu aí num universo de não sei quantos encontros de mais de 1.500 homens. É muita coisa. Pô, Sister loucura, Home. né, cara? Aí se aconteceu isso, Não. é um outro nível, né? E até porque em todos os vídeos ele realmente não usa camisinha, né? Então, É perigoso. pode ter acontecido, né? 1.600 e poucas pessoas. Pô, pode ter Doideira, acontecido filho. facilmente, né? Deixa o like, se inscreva no canal e nos vemos pela próxima. Não sei o que falar, não sei. Deixem aí o que vocês acham nos comentários, por favor.